tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 3 de janeiro de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1798, 4 páginas, 38 logias e 17 máximos. Eu chamo a atenção para o detalhismo que tem 11 máximos. O título do verbete é Plenitude Convivencial. A especialidade é a conviviologia. Definição. A plenitude convivencial é a condição da coexistência de alguém com determinada pessoa, o duplista ou a duplista, compondo a dupla evolutiva ou várias consins, ao mesmo tempo, formando o círculo de relações sociais ou equipe entrosada de maneira harmônica, se sentindo bem, em nível de relaxo e conforto na convivialidade diuturna. A sintonia holopensênica máxima, a convergência dos mater pensenes das pessoas, a harmonização interconsciencial, a satisfação pessoal de plenitude de satisfação junto a determinada pessoa. A verdadeira fraternidade entre duas pessoas, a força pessoal de outrem suficiente e satisfatória, o primado da plenitude da conviviologia humana, a autoconfiança advinda da coesão grupal, o acesso a bagagens cognitivas diversificadas dos compassageiros evolutivos, a fartura das trocas de experiências pessoais, parapsíquicas e proexológica entre os interlocutores, a vivência com relacionamento chakra a chakra, pele a pele, poro a poro, o acoplamento energético interconsciencial. Eu não li tudo que estou falando aí, não. Eu li a metade do material. Agora, na remissiologia, eu destaco 5. A aglutinação interconsciencial, a amizade interativa, autodiscernimento afetivo, companhia eletiva e princípio da empatia evolutiva. Frase enfática. A qualidade da condição, da coexistência de alguém no mesmo holopensene com determinada pessoa pode ser aferida pelo nível do relax pessoal vivenciado junto a tal personalidade. Você gosta de conviver com as consciências? Qual o nível de relax usufruído por você junto às pessoas? Vocês vão ver então que o que eu chamo a atenção aqui, e acho isso importante, porque não é todo autor e gente que estuda isso que fala. A verdadeira plenitude de você conviver com os outros é você viver com relax quando você chega perto dela. Se você chega perto dela e aquilo te cria algum frisson, isso não está dentro de uma plenitude convívio. A plenitude é aquela que você relaxa. Você está com a pessoa, gosta muito dela, mas você está bem. Então aquilo leva você para uma euforia. Entende? E não para uma tensão. É isso que eu quero que vocês entendam bem o que é que a gente chama aqui de plenitude convivencial. Agora, pergunta. Sempre tive dificuldade de ter relações superficiais. Não consigo mentir. Sei que isso não significa valor, mas estou aprendendo a não estear a minha opinião sem ser convocada. Acho impossível ser imparcial. Também não tenho nostalgia. Temo por minha evolução. Deveria aproveitar melhor as oportunidades de relacionamento? Eu acho. Você parece assim um pouco excessiva, radical, extremista, enfim, um pouquinho passando da conta em certas coisas. Seja mais natural e faça o relax, como eu estou falando. Eu acho que se você entender o que é relax, vá ao dicionário, examina tudo sobre relax, pega, por exemplo, aí o CD-ROM da enciclopédia e olha a palavra relaxa, ou relax, ou relaxamento. Relaxe.
Vale a pena para você ter uma noção do processo da convivialidade. Uma outra coisa, pega os verbetes que têm conviviologia como especialidade, igual esse aí. Qual a relação entre racionalidade e curso intermissivo? É correto pensar que uma pessoa muito racional teve curso intermissivo? Não. Ela pode ser muito racional, mas não fez nada para os outros. Então ela é racional teoricamente, mas na prática ela não é. Se ela não fez nada para os outros, ela não fez curso intermissivo. Uma das coisas mais sérias que tem é a racionalidade com a interassistencialidade para a pessoa ter gabarito de fazer o curso intermissivo. Todo mundo aqui já fez assistência aos outros, senão não estaria aqui. Isso é uma regra, eu vi isso há dezenas de anos. Então, é necessário você pensar que uma pessoa muito racional nem sempre teve curso intermissivo, vai com calma, não é bem assim. Uma pessoa pode ser muito racional para ver só a parte física. Falta racionalidade para a psíquica. Tem lógica? Ontem o senhor falou, ou estava falando, sobre pisar na grama, que é um ser vivo, e sobre montar cavalos. Mas se alimentar dos animais e colaborar com a crueldade, como os matam, não seria muito pior? Estou de pleno acordo com você. Mas veja, eu já consegui alguma coisa. Eu nunca nessa minha vida, com 78 anos, montei num cavalo. Consegui. Isso não era assim. Nas minhas idas anteriores, não era. Você sabe, na Inglaterra a barra era pesada, até hoje ainda é. Até hoje os lords ainda têm caça à raposa. Eu já dava conta nisso, tive briga por causa disso, tive que mudar de lugar por causa disso em vidas anteriores. Quer dizer, eu consegui, não interessa. Não venha querer me dar égua ou cavalo, porque eu não quero nem chegar perto, porque senão vai ter aquela criança, deixa eu andar, pronto, como é que fica? É um problemão você viver com isso atualmente. Eu conversava muito isso aí com o Kohlenberg, que tinham raras aí, tá? Então, você veja bem, agora, do ponto de vista de comer carne, eu como carne até hoje, porque isso é que salvou a minha vida, a minha infância, principalmente carne de porco, a verdade é essa. Agora, outra coisa é o seguinte, se eu deixar de comer carne, tudo que tem por aí, eu vou ter que arranjar o tempo todo, fazer igual aquelas pessoas granfinas que levam um cozinheiro junto, para só fazer a comida de acordo. Eu não posso fazer isso. Já pensou esse tanto de viagem que eu fiz, como é que seria? Eu não faria nem a metade das minhas viagens se eu tivesse eu podia até manter uma pessoa para fazer tudo, pagar tudo. Eu já tinha, para fazer as viagens que eu fiz, isso aí era fichinha. Mas veja, é correto isso? Não dá certo? E o tempo que eu ia perder com a situação? Então o que eu vejo é o seguinte, isso aí não tem jeito. Agora, o cavalo, já fiquei livre, não sou mais equino, tá certo? Equino, isso é uma grande coisa. Agora, por exemplo, pisar na grama, não tem jeito. Uma criança está aí brincando na grama, no capim, dessas coisas todas, ela se machuca, eu tenho que ir lá e correr, pisar na grama. Então, tem certas coisas que são difíceis. Mas agora, o que eu quero é dizer que essa sutileza é problema da policarmalidade. Se vocês começarem a pensar, vocês vão me dar razão com o tempo. Agora, é lógico, a nossa amiga ali está danada da vida, alguma coisa pegou nela. Sei lá se ela não tem cavalo na fazenda. Vai ver que ela tem um raras, né? Meu filho mais velho, de 12 anos de idade, estará vindo morar comigo e minha família, a esposa e 2 filhos mais novos. Depois de anos de tentativa minha para que isso acontecesse. Ele não tem a atenção que seria ideal da mãe dele e vive alguns vícios, falta de rotina, muitas mentiras, dificuldade de aprendizado. Sabendo que não será fácil, mas temos grande vontade de assisti-lo, mas precisamos saber qual a melhor abordagem para isso. O senhor poderia nos sugerir medidas que favoreçam essa assistência? Olha, o problema todo aí, se ele tem 12 anos, é preciso ter cuidado com os locais que ele frequenta, as companhias que ele vai arranjar e evitar ao máximo o problema de drogas.
Vocês estão na capital, lá a cidade é Recife. Então, isso tem que ver como é que fica. Uma outra coisa também, preciso de olhar bem a praia da Boa Viagem, se ainda tem ainda tubarão, para evitar que o rapaz vá até lá. Isso tudo também preciso ter cuidado, estou só abrindo o olho. E Pernambuco tem muita coisa. O negócio é grande. Meu filho mais velho, atualmente com 7 anos, tem despertado interesse por assuntos abordados pela Conscienciologia. Por exemplo, nos perguntando sobre o que é a consciência, mostrando interesse das capas do livro como o que é a Conscienciologia, indagando sobre dessoma e ressoma. Será pura curiosidade ou ele pode ser um inversor? Como esclarecê-lo sem confundi-lo? É bom começar a conversar com ele. Faça uma interlocução e abra o jogo. Com 7 anos, ele já pode dominar o estado vibracional folgado. Com isso, ele vai longe. Agora, se está perguntando tanto assim, é porque tem boi na linha. Tem alguma coisa, boi na linha que eu estou falando, quer dizer, alguma ideia do passado, alguma coisa que pode ter. É bom ver. Já o meu caçula de 3 anos tem demonstrado espontaneamente forte interesse na cultura americana. Quer assistir DVD em inglês, se interessa por esportes mais populares nesse país, beisebol e basquete. Será, mais uma vez, curiosidade infantil ou lembrança de sua última vida intrafísica? Tudo é possível, fica de olho, anota as coisas e põe as datas. Isso aí pode esclarecer mais tarde quem é o cara. Não se tratando de machismo ou meramente um preconceito qualquer, mas simplesmente uma dúvida que talvez já tenha sido tema no Espiritismo, embora eu não seja espírita. Pois o fato é que vejo que, embora conscientes não tenham sexo, algumas consciências homens possuem um amparador que se manifesta como consciência mulher, enquanto que para algumas consciências mulheres ocorre o mesmo com a consciência homem. Não poderia, nesse caso, ocorrer influência em relação à consciência? A que ponto essa influência existe e é possível? Não. Nós temos ajuda e temos rapport e fazemos a empatia e afinidade e o processo de interligação com as coisas. Isso acontece nos transes parapsíquicos e acontece na vida normal, nas interlocuções. Tudo isso é possível. Agora, isso que você está falando não é nada. Eu já vi mulher que quase sempre só recebia consciência que foi mulher. E já vi homem que quase sempre só recebia consciência que era homem. Então, esse varia infinito. Depende das afinidades. Isso é bobagem. Agora, a coisa mais séria que você precisa de entender é o seguinte: consciência não tem sexo. Então, isso tudo é besteira da matéria. Tem que esquecer isso. É a besteira da reprodução animal. Então, é uma necessidade, mas é uma besteira para a consciência em si. Para o núcleo, o tutano, o cerne da consciência, sexo é besteira. É normal ter uma sensação de ressaca, quase que uma depressão, após passar alguns dias sendo assediada. O que fazer se ainda não se tem domínio do estado vibracional? Quanto tempo isso pode durar? Isso aí é o que nós chamamos da vampirização. Você foi assediada, te chuparam. O processo todo é esse, é o vampiro. Então você fica aí, como você está falando, ressaca, depressão. Isso aí faz parte do serviço. Agora, o que você deve fazer? Estado vibracional, defender você, cortar fora as más influências, os pensamentos negativos, os contrapensenes, anticosmoéticos e outras coisas nesse sentido. Esse é um caminho. Pensa bem. Agora, o que você está falando é mais do que normal, é o assédio. Isso aí mostra que você estava numa semi-possessão. Se o negócio durou algumas horas ou alguns dias, então o negócio foi pior. Tem que abrir o olho com isso. Porque uma semi-possessão que seja de meia hora já é muita coisa. Pode perturbar a pessoa por muitos dias, às vezes o resto do ano. E nós estamos começando o ano agora. Vamos devagar. Mas então, sob a plenitude convivencial, vocês acham que vocês têm relax comigo ou não? Se não tem, vocês ainda não sabem conviver comigo. Quando você chega perto de mim, você põe um pé na frente e outro atrás? Isso mostra que não tem relax. Nada a ver, relaxo total. Minha pergunta é sobre aquela sua colocação anterior. Por
que minutos de semi-possessão podem levar a pessoa... Porque com meia hora já dá para alterar o sistema nervoso central. Dá muito problema aí, cria o processo daquilo que eu chamo da gravitação das energias. Elas ficam mais enraizadas no córtex, tanto no hemisfério quanto no outro. Isso aí cria um problema. Por conta dos bloqueios. Por causa dos bloqueios. Ah, tá. E outra coisa, é lógico que com esse bloqueio a pessoa vai sentir, mesmo depois que acabou, ainda não tem alta, ela está numa convalescência. E às vezes muito enrolada ainda. Agora, eu estou falando em semi-possessão, não estou falando em possessão. Se for uma possessão, por exemplo, que a pessoa fica aí dias toda alterada, em estado de depressão, aquela coisa toda, observa bem quem está em estado de depressão. Muitos casos desses são possessões completas, já, por muito tempo. O negócio é seríssimo. Tem que ver cada caso. Mas que isso existe, é uma coisa para a gente pensar. Agora, essa convivialidade, eu não recomendo para ninguém. Tá certo? Não é boa. Não é uma convivialidade sã, sadia. Essa não é boa, não. Tem que dar um jeito nisso. Valdo, gostaria que você aprofundasse a frase enfática, por favor. A qualidade da condição da coexistência de alguém no mesmo holopensene com determinada pessoa pode ser aferida pelo nível do relax pessoal, vivenciado junto a tal personalidade. Por exemplo, o holopensene, ele muda a hora que eu chego com você? Quer dizer, para você, ele muda? Para mim muda, melhor, para melhor. Não, mas o Urobo observa isso. Relax ou não? Você entra em tensão? Relaxe. Fica de olho, não, o que eu vou falar, senão o Valdo pode escutar. Não, mas você já falou que tem, no meu caso, não, mas tem gente que às vezes chega perto de você e tem receio e tal, mas é problema da pessoa, não é seu. Mas aqui... Tem gente que eu sei que tem relax comigo, tem várias pessoas aqui que eu podia falar. E aí chega para mim, a gente conversa muito, ri muito, tem gestos abertos, isso mostra que tem relax. É ou não é? Olha lá. É você mesmo. Então, ela é assim, por causa do temperamento dela. Eu queria saber, assim comigo, aprofundar mais esse relaxe. Quer dizer, isso mostra que ela entra dentro do holopensene dos amparadores. Entendeu? Se uma pessoa fica, isso aí mostra que tem alguma coisa. Isso é não dá para ferir todos os casos. O que você quer? Não dá para ferir todos os casos, mas alguns não. Porque esse relaxe seria, pelo que eu vi aqui, menos tensão, uma suavidade, até uma harmonia, mas essa harmonia é em função do holopensene, parece. Qual a causa maior disso? Ela entra em assimilação com a pessoa? Não, quase sempre o processo da tensão que existe e aquele resguardo que a pessoa faz é porque há algum processo pessoal da pessoa. Não é do holopensene nem da outra pessoa. É da própria pessoa. É um processo intraconsciencial. Isso aí tem que ser avaliado. Por isso estou falando, cada caso tem que ver. Mas a regra geral é essa, o processo é mais da pessoa. Mas no caso seu, você já andou falando que existem pessoas... Não, no caso meu eu estou dando porque eu sou aqui o cobaia, né? Mas nós podemos fazer isso com muita gente. Por exemplo, existe aquela pessoa que chegou a uma tensão no ar na hora. Todo mundo percebe. Acabou o relax, a pessoa já começa a esconder o que ela está falando. Existem outros que são tão bravos que chega e desmancha a roda. Na mesma hora, todo mundo cala a boca, um vai para um lado, outro vai para o outro. Tal. Mas então, das pessoas em relação a você, acho que a grande maioria entra em relaxo, do nosso povo com você. Mas quem está habituado é uma coisa. Agora estou falando aquele que não tem muito hábito, muita convivialidade. Mas esses casos de pessoas, excepcionalmente, que chegam perto de você e tem um receio e se afasta, acontece. Qual é a causa? Tem gente que não chega perto de mim porque tem aquele cômodo incógnito.
aquela sala trancada que ninguém pode saber o que tem. Então ele fica com medo de chegar perto de mim, que eu posso acessar aquilo devido aos amparadores. Há um perigo. É medo desse acesso. Eu, de vez em quando, recebo um povo aqui de Foz, que chega comigo assim, ó, me disseram que o senhor fala tudo que a gente tem escondido. Eu queria saber se, no meu caso, o senhor não fale tudo, por favor. Fale aquilo que o senhor achar que seja mais adequado. Que eu não conhecia o senhor, é a primeira vez que eu vejo o senhor. Seu povo de Foz, eles chegam falando para mim, homem ou mulher? Eu pensava que fosse só mulher, mas de vez em quando está chegando homem também, fala a mesma coisa. Então ele escutou alguma coisa, um amigo dele que teve, alguns falam, não, foi fulano, eu sou amigo do fulano que conhece o senhor, etc. Tal. Então eu vim aqui. Agora, a maioria é o seguinte, quando quer que a gente fale alguma coisa, eu falo assim, fala alguma coisa da minha vida passada. Essa é a curiosidade básica da humanidade. Seria mais questão de culpa no cartório da pessoa, isso, que ela sente, ela se recua. Eu procuro deixar toda pessoa relax comigo, mas nem sempre você consegue. Tem pessoa que já vem com um trubufu na cara que não tem jeito. Ela já vem antagônica dentro de certas coisas e com medo. Então, é aquilo que eu falo, escuta, você não quer dar uma saída e deixar suas armas lá fora, depois você reentra sem armas. De vez em quando eu faço essa piada lá no Locico. E às vezes a pessoa começa a rir, na hora que eu desarmo, porque isso aí é desarmar, né? Assim, ó, por favor, você vai ali fora, deixa lá na entrada, quando você sair, você torna a pegar suas armas. Mas entra despido, nu, desnudo, limpo. Deixa disso. Agora, você vê que a pessoa está... Atenção, gente, é uma coisa, isso que é a coisa mais séria. A atenção aparece na parapsicosfera da pessoa. Não tem jeito. Você acaba vendo, não tem saída. Não é a fisionomia ou o visual dela, não, ou a carranca, ou não é isso. O negócio aparece na própria parapsicosfera. Aparece o que, por exemplo? Sei lá. Você nota que tem alguma coisa que está alterada. Entende? Os processos da movimentação, o jeito, a composição do visual, o paravisual. Tem alguma coisa que está alterada. A gente nota direitinho. Agora, com o tempo, você vai acostumando com essas coisas. Entende? Vocês lembram que eu estava falando aqui para a pessoa acostumar a ver as caras e para a cara? Você lembra que eu falei para ler livro? É isso aqui. Como é que uma pessoa vai entender a parapsicosfera se ela não entender isso aí? Lembra uma pessoa que estava perguntando aqui agora, semana? A própria fisionomia também dá para detectar. A fisionomia Como é que é? A fisionomia da pessoa física dá para detectar também isso. Já dá para ver, porque é a leitura do livro que a pessoa é. Isso é a parte psicológica, mas isso é muito pouco, né? Você está vendo só a mente da pessoa. A mente. O negócio é ver a consciência inteira. Mas aí entra a psicosfera, entra a assimilação, tudo junto. Né? Era o meu caso no meu consultório. Eu vi isso muito cedo e comecei a falar assim, eu vou ser um técnico em leitura de pessoa. Eu era rapazinho quando vi isso. Então anotava tudo. Agora, quando eu via que tinha uma pessoa assim, bem diferente, eu procurava fazer uma interlocução, arranjava um assunto que era do interesse da pessoa para conversar com ela, para ver o que é que tinha. Eu aprendi muito com isso. Agora, depois eu podia perguntar para os advogados, para os médicos, para os engenheiros, porque tudo tinha lá. Chegava para o professor e perguntava, vem cá, como é que é isso aqui com uma pessoa que é assim, assim, assim? Aquilo me deu muita ideia com o passar do tempo. Uma outra coisa, isso me ajudou demais quando eu comecei a viajar para o exterior. Vendo assim outra cultura, outras pessoas, isso me deu muita ideia. Me ajudou muito.
fatologia na quarta linha de baixo para cima, no início da quarta linha de baixo para cima. A autoconfiança advinda da coesão grupal. Sim. Você pode explicar como é que essa autoconfiança vem da coesão O problema todo é o seguinte: quando você está, por exemplo, com uma equipe de pessoas que são interessadas na mesma linha de pesquisa ou de atividade ou de interesse seu, você tem uma coesão grupal lá dentro. Por exemplo, se você vai falar uma série de advogados sobre um assunto que você domina bem dentro da jurisprudência, você dominou tudo, aquilo ali tem uma coesão enorme para você. Já uma pessoa que chega lá, mesmo que seja advogado, mas ela é jejuna e não entende nada daquele setor, ela não estudou aquela especialidade, ela já vai ter problema, ela não vai ter uma coesão tão grande. Com o tempo, pode ser que ela vai adquirir, mas por enquanto ela ainda não tem. Então, a coesão que nós estamos chamando é esse entrosamento de forma e conteúdo. Então, forma e conteúdo, é um processo de conformática. Uhum. E aí a questão da autoconfiança, eu não entendi bem essa relação da autoconfiança com a coesão grupal. A coesão grupal, Agora, a confiança vem porque você domina aquilo. E outra coisa, a melhor coisa que tem é a hora que você domina um assunto que não é apenas dentro do seu micro-universo consciencial. Ele se destaca, ele vai fora. Então, começa a vir as ilhas, o arquipélago de ideias. E você está dominando aquilo tudo. Esse conjunto é a melhor coisa que tem do ponto de vista intelectual. Mas é essa coesão grupal que contribui para essa autoconfiança? É a partir dessa coesão grupal que isso fomenta? Agora, o ideal, por exemplo, é o que às vezes eu falo com a turma que começa a dar curso. Então eu falo assim, começa primeiro com aquilo que seja simples, para levedar a massa. A hora que a média dos estudantes entenderam o que você está falando, você entra nas coisas mais profundas. O que é que eu fiz no tertuliário? Foi isso. O que é que eu fiz, por exemplo, no projeciologia? Foi isso. Eu fiz o projeciologia acessível. Depois eu coloquei ele técnico, texto. E assim vai. A mesma coisa. O início eu usava no máximo 28 sessões. Hoje eu uso 70. Agora, eu tive que levedar a massa. Isso tem vários nomes, aí que o Losch gosta de falar. Entende? É o processo da interação dos reflexos. Uma coisa que você sabe que reflete na outra. Então, a mais-valia, aqueles negócios que você fala, o valor agregado, o excesso que vem, vamos dizer, a gorjeta que você recebe naturalmente pela própria natureza. Isso é a gorjeta, é o plus, é o upgrade. Agora, é aí que você chega no best, the best. Uma outra coisa, não pode usar aquele negócio do rápido. Como é que é o rápido em inglês? Rápido, de flash. Aqui não pode ter o de flash. Você está entendendo? Tem que ir com calma. Tem que ir slow. Entende? Quer dizer, slow motion. Então, isso aí eu acho importante na situação. Agora, pensa bem nessa questão que eu estou falando, é intelecção. Você saber uma coisa que já transcende seu micro-universo consciencial e que tem, vamos dizer, reflexos, ressonância, ecoa, dá retorno, ele muda de figura. Então, esse tipo de conhecimento é que eu chamo que é o conhecimento composto da TARES. Por exemplo, você falar uma coisa que é só você para os outros, isso é pouco. Tem que ser falar e tem que haver resposta. É aquilo que são ansiosos na televisão. Todo programa de televisão deveria ter uma resposta. O auditório falar para quem? É o feedback. Mas olha, é muito difícil essas coisas todas. Só com o tempo. Agora, na questão do domínio de uma ideia, chega num certo ponto que você domina perfeitamente dentro da sua área. Aí então você vai encontrar aqueles que querem pensar igual a você, ou já pensam igual a você. Então fica fácil. Ô Tânia, se você ficar aí hoje depois da tertúlia, eu deixaria falar uma coisinha com você, tá? Pode ser? Você vai ficar? Eu vou atender laboratório hoje.
Ah, então tá. Então, a hora que acabar, eu quero uma interlocução. Quer dizer, você me arranja uma audiência, uma entrada, uma possibilidade de interlocução, ok? Ok, professor, tem uma questão. Pode aproveitar? Tá, pode. Ainda há pouco o senhor falou que teve um momento que o senhor, de repente, começou a ser técnico de pessoas. E se era importante, o senhor fazia interlocução. O senhor pode falar mais um pouco dessa técnica, do técnico de pessoas? Por exemplo, é observação, aqui, é registro? Quando eu estava lá e trabalhava na universidade, chegava uma pessoa, que às vezes um novo professor, por exemplo, de um assunto, às vezes, que ele gostava, que a gente não tinha muito, vamos dizer, fluência naquilo, não tinha muita noção do processo. E eu via que ele era uma personalidade bem característica, séria. Então aquilo me interessava para ver. Foi o caso que aconteceu, por exemplo, com o professor Shafik. Ele era professor de desenho, ninguém conhecia o homem. Da hora para outra ele apareceu. E eu então comecei a dar muita atenção para ele. Então, na primeira aula que eu recebi junto com a minha turma, o que acontece? Ele dá um objeto, põe lá na frente e mandou todo mundo desenhar, para ver quem é que era bom de desenho ali. Eu então caprichei no desenho para dar para o homem. Aí deu um problemão, que eu já trabalhava lá, era muito ocupado com aquela coisa, e ele queria que eu fosse assistente, monitor dele. Eu acabei sendo, mas por quê? Porque eu queria conversar mais com ele, para saber a vida dele, o que é que ele gostava de desenhar, por que é que ele foi desenhar, aquele processo todo. E ele era bom no desenho, uma facilidade enorme. Então, entende? Esses são os aspectos. Então, eu estou dando um exemplo os do aspectos, que é. Mas, por exemplo, eu fiz isso com um advogado, fiz isso com um médico, fiz isso com um engenheiro, fiz isso com professores de idiomas. Então, por exemplo, chegava uma professora que sabia um determinado idioma, que ia lecionar, e ela tinha estado na Europa, passou por países com aquele idioma. Então, eu queria saber. Eu, jovem, no interior, nascido lá nos Cafundó do Judas, lá de Monte Carmelo, eu queria saber o que era, entende como é que é? Você entendeu então, isso aí, né? Agora, eu aprendi isso aí. Eu vi o mecanismo do processo da interlocução. Professor, o senhor acha abordagem, isso aí é abordagem pessoa a pessoa. O senhor acha que isso vai ser interessante se o grupo Longevitar, a gente começar a buscar essa competência da técnica? Já falei com a turma da longevidade, a Longevitar, para pegar determinadas pessoas, ver o valor que ela tem, que ela chegou lá na 3ª, 4ª idade, e ela expor aquilo ali. Como valor? Mas agora, seria bom fazer assim, um check-up da pessoa. Valor de quê? Valor? O valor da experiência que ela tem naquela área. Você está entendendo? Sim. Então, isso é importante. E outra coisa, eu não estou falando da experiência apenas da ciência, não. Pode ser em alguma coisa artística, algum processo doméstico. Artístico? Sim. Doméstico? Doméstico, por exemplo. Científico? Uma pessoa que é boa na culinária, porque arranjou uns pratos que todo mundo gosta. Por quê? Essa pessoa precisa dar uma aula sobre isso. Era assim que era no Leisure World. Você já viu que no Longevitar eles arranjaram todas as fotos do Leisure World, né? É um lugar que eu estive na década de 60, quando estava começando. Professor, a gente Quer dizer, eu posso falar do assunto, já estive nisso quando eu tinha apenas a metade da minha idade. Professor, a gente está fazendo uma reunião, assim, tipo, técnica, todo mês, dessas coisas. Nós já programamos, nós temos uma componente do grupo que é especialista em fazer comidas especializadas. O processo é a semiologia. Vocês têm que estudar semiologia para a semiologia. Uma coisa, por exemplo, o dia que vocês arranjarem uma pessoa de idade que seja boa de parapsiquismo, eu quero conhecer a pessoa com calma.
que essas me interessam. Devido àquele negócio do parapsiquismo na idade, ser mais difícil. O senhor iria dar uma Por exemplo, palestra? talvez esse seja o tema mais raro. Vocês estão entendendo, né? O senhor, que o, é? senhor, o senhor seria essa pessoa? O senhor daria essa palestra para o grupo? Não, eu não sou essa pessoa, né? Eu sou um boboca, né? Não. Eu sou um boboca, só de precisar de dar aula todo dia, o ano inteiro, até nos feriados, eu sou um bobo. O cara é bom mesmo, ele dá um curso aí de um mês e liquida com o assunto. Então, Eu não. seria uma pessoa Eu já estou infiltrada? entrando no 9º ano. Eu sou um bobo. O problema é Uma a pessoa turma, Paulo. infiltrada, É? né? O problema é a turma. Não, não é a turma, é o Dificuldade de professor. entender. Em matéria de curso, quem é aprovado ou reprovado, em primeiro lugar, é o professor. Eu já falei isso aqui há muito tempo. Por exemplo, uma aula tem 40 alunos e 25 foram reprovados, é o professor que vai para a rua. Ok, mas para o bom entendedor, uma nota já sabe a música. Como a gente tem essa Para dificuldade, um bom entendedor, A gente não uma tem. piscadela Então. já é uma enciclopédia. a gente precisa de mais de 9 anos. Uma piscadela já é enciclopédia. Entende? O que você queria O senhor falar? comentou a questão da pessoa mais idosa, desenvolver o parapsiquismo, que o senhor fala que é mais difícil, né? Não, Mais raro. chegar uma pessoa dessas aí que estão examinando. A Jussara, a turma, a Jussara não está aí, né? Mas a Jussara, encontrar aí, a Tânia, etc., encontrar alguém de uma certa idade e que domina certa área de parapsiquismo, seja o que for. Essa eu desejo falar com ela, que eu quero aferir aquilo, porque isso que eu venho fazendo faz só 60 anos. Entende? É mais ou menos 60 anos que eu mexo com isso. Porque isso já era a minha ideia antes de encontrar com o Chico. Agora, o Chico, a hora que veio me falar isso, falou assim: Chico, você não serve, você ainda não é velho. Porque na ocasião eu estava muito bom, eu estava com 40 anos. Mas assim, você não me interessa. Eu quero ver só as pessoas de idade. Vamos ver isso com calma. O que Por que isso você- que é que eu fui examinar as outras pessoas mais velhas do que ele. Nesse caso, o Por que que- exemplo, uma pessoa chegou nisso, você conheceu quem? O Manuelzinho. Manelzinho. Você está entendendo? A gente tem que ver isso. Agora, essas pessoas, você tem que pensar na multidão, examinar. São cobaias índigas. Vocês estão entendendo mesmo? Porque agora estão com essa mania de índigo. Que bacana. Deve ser coisa que vem dos índios também, né? Agora eu estou falando cobaia índiga. Essa aí é terrível. o que o senhor examina? O que o senhor vai examinar? Que tipo de pesquisa você vai fazer com essa Você pessoa? vai ver na ocasião, É? qualquer coisa a gente chama. Então Para tá você bom, ver as quero ver. perguntas cretinas Isso, eu queria que eu saber vou as fazer. perguntas. Eu tenho um monte delas, e não preciso levar papel nenhum, nada. Vou falar tudo aí na hora. Tá. Tem que examinar a vida da pessoa, ver como é que é. Eu faço umas 10 perguntas cretinas, nós vamos saber tudo. O parapsiquismo, ele diminui com a idade? Como é que é esse desenvolvimento? A A pessoa vai ficando mais tendência do velha? parapsiquismo é o seguinte: ele, se não diminui, ele é prostituído. Professor, aqui. Não, por exemplo, os médios de efeito físico são os que têm mais, que chamam muita atenção. Lá pelas tantas acaba porque uma porção de neurônio da pessoa já foi para o espaço, desapareceu, e ela então não tem mais jeito de ser como era, ela começa a fazer a farsa, a mistificação, começa a suprir aquilo que ela não tem mais. Você está entendendo? Então isso aí é muito difícil. Uma outra coisa também. Você vai encontrar uma pessoa dessa honesta, fala, não, eu tinha opção disso, mas hoje eu já não tenho mais capacidade. Está entendendo como é que é? Agora o processo é manter aquilo ali. Agora, outra coisa, eu já tenho uma saída para isso aí. A saída para mim é a mesma que eu falo aí para uma série de coisas. Intelectualidade, mental soma, discernimento. Se a pessoa mantém o processo intelectual, ela mantém mais o parapsiquismo. Não é emoção, não é nada disso. Agora, como manter essa intelectualidade? Através da assistência. Então, se a pessoa tem o parapsiquismo, ainda na meia-idade, e ela se dedica à assistência, e ela permanece firme numa rotina útil, dentro com intelectualidade, autoconsciente, estudando, autodidatismo. Você entende, ô Cris? Com isso, não tem jeito de fugir. A pessoa se mantém. Agora, essas elucubrações e conclusões,
Eu cheguei muito cedo para aplicar na minha vida. É o que eu faço atualmente. Gente, quando eu estou sozinho aqui em casa, eu passo 4 horas com gente e 20 horas sem ninguém, só com consciência. Esses dias todos estou passando assim, que a Graça não está aí, até sábado ela não está aqui. São 4 horas, por quê? Porque 4 horas é que vai do meu almoço até quando acaba aqui, são mais ou menos. Vocês não ficam pensando que eu gasto 2 horas com tertúlia, eu gasto no mínimo 4. Eu venho mais cedo, tudo é de caso pensado. É tanto que essa é uma orientação antiga que o próprio enumerador já me falava. Tudo que você fizer em matéria de tempo, coloca um tempo interno e outro tempo externo. O tempo externo é o de assistência aos outros, direto. Agora, o interno é aquilo que eu trabalho comigo, com parapsiquismo, em outra dimensão, na intimidade, indoors, você está entendendo? Ou seja, intramuros, dentro de casa, domesticamente. Agora, você veja, aqui, ó, a tertúlia é perfeita. Eu vou, geralmente, 11 horas. Às vezes eu vou mais cedo, porque eu passo na livraria. Hoje, por exemplo, eu fui às 10h30. Eu saio daqui às 2h30. 10h30 com 2h30 são 4 horas. Se eu demoro mais, a hora que acaba é mais de 4 horas. Então, veja, o dia tem 24 horas. Praticamente são essas 4 horas que eu vou ter contato com gente. As outras 20, eu tenho contato com o processo extrafísico só. Atualmente eu sou um cara mais consciente do que consciente. Agora, outra coisa, conforme o dia eu desço, eu passo 2 horas lá embaixo, aí já passa para 6. 6 já é 1/4 do dia. É muito pouco ainda. Acapite? Aí, de vez em quando eu saio, aí já passa, já aumenta, tal. Tem que fazer isso também. É o processo social, as coisas, tal. Mas observa bem isso, como é que é. E outra coisa, não adianta vocês falarem e se mexer com essa situação. Isso é um fato. Não tem jeito. A tendência da pessoa que vai caminhando para a semiconsexualidade é isso? É aumentando o tempo dela mais de convivência com as consexes do que com as conscientes ou não? Depende do trabalho da pessoa. Depende, né? Eu penso é o trabalho da pessoa. Agora, o problema nosso é você ter confiança de uma e outras coisas, para ver como é que você se adapta. Nesse momento evolutivo, o que é o melhor para você? A gente, então, tem que saber todo esse leque de opções para você saber selecionar. É o processo da triagem. Entende? Você dá o diagnóstico, qual que é o melhor. Mas pode ter, por exemplo, momentos evolutivos que a pessoa fique mais relacionada ao tempo interno, como você estava falando, e depois volte para o tempo externo. Conforme o dia, por exemplo. Hoje é um dia desse. Entende? Eu vou passar horas só mexendo com o processo mental somático e parapsíquico. Então, se deixar para minha conta, é aquilo que a minha mulher é preocupada comigo. Eu já deixo tudo já sem mexer. Porque o meu normal é o seguinte, eu vou desarrumando e arrumando simultaneamente tudo. Agora, quando eu fico assim, eu vou arrumando tudo, eu não desarrumo nada. Então, aí o negócio fica pior ainda. Eu fico muito para dentro. Agora, o que eu posso fazer de ver filme, de ver livro, de fazer anotações, de digitar, não está no gibi. Eu peguei, por exemplo, um pacote assim, ó, de uma pasta que estava lá hoje, trabalhei com aquilo tudo, passei tudo para os originais lá. Eu aumentei de cara 8 páginas da enciclopédia através de 2, 3 linhas. Já pensou o tanto que eu não passei? Foram 8 páginas, se aumentou na mesma hora, a hora que eu acabei. Então, a concentração mental na história, com o resultado intelectual, ela pula quando você está com isso. Não tem jeito de ter processos externos. As molduras desaparecem, as etiquetas somem, a liturgia diminui. Entendeu? Não. Agora, eu não posso recomendar isso para todo mundo, não é assim não, tem que examinar com calma. A gente tem que cuidar das coisas, ver tudo como é que é. Agora, que eu acho engraçado esse, eu acho de vez em quando, porque quando ocorre, por exemplo, 3 dias em seguida desse, você limpa tudo, coloca tudo, atualiza tudo, tira o atraso de tudo. É uma loucura, né?
que eu faço. E qualquer um deve ser assim. Agora, não é fácil. Tem que ver. Eu, por exemplo, nessa hora que eu fico pensando no meu avô, como é que eram os velhos que eu conhecia, o Zezé Palestina, o meu avô e tal. Meu avô que morava sozinho. Ele tinha aquelas coisas dele. Mas veja, ele era psicomotriz. As coisas que ele fazia de intelectualidade, muito embora fazendo contrato de casamento, aquilo era mínimo. No negócio dele era tudo dentro de casa. Agora, por exemplo, eu evito ao máximo os processos psicomotrizes. Vocês sabem que eu não mexo com nada da cozinha, o mínimo. Eu mexo mais com a geladeira, mas não quero mexer nem com o micro-ondas. Eu evito tudo isso. Você está entendendo? Para não me envolver no processo, para não perder tempo quando eu estou sozinho. Agora, eu não posso também recomendar isso para ninguém. Cada um tem que ver seu temperamento, o que quer. Agora, só tem vamos dizer, um slogan, um princípio que a pessoa tem que ver. O que interessa é a prioridade inteligente que permite um rendimento maior. Se você fizer isso, fim de papo. Não interessa nem o que eu estou falando aqui. Prioridade inteligente que oferece mais rentabilidade evolutiva. Entendeu o que quer dizer? Professor, então quer dizer que em tudo que você vai fazer, você prevê tanto esse tempo... Não, eu já tenho tudo já feito, já com previsão, não preciso prever nada disso. Já tem tudo. Agora, o meu problema é usar aquilo. Agora, de vez em quando, eu ainda tenho coisa que eu descubro que pode ser melhorado. Eu fico besta de ver como é que eu era burro, como é que eu não vi isso? Você está entendendo como é que é? Sempre ainda tem alguma coisa nesse sentido. Isso é preciso de ver com calma. Mas para nós aqui, a gente pode já, pelo menos, saber que existe a condição. Entendeu? Agora, você tem que saber conviver com isso, os animais domésticos você tem. No meu caso aqui, esses dias, só tem lá os 2 gatos, não tem mais nada. A maioria. Até telefonema, porque eu não telefono, você sabe. Mas, por exemplo, como a Graça está fora, eu telefonei, mandei um recado para ela. Ela mandou 2 para mim, mas a hora também que vai atender, eu não estou lá. O telefone é longe, eu não quero ficar perto dele. Eu já estou noutra. Então, depois eu chego lá e já olho, porque é secretária eletrônica. Eu pego e vejo o que está falando. Mas eu raramente eu consigo atender o telefone na hora que está, porque preciso ser na hora que eu estou lá. Só aproveitando o gancho, então, na plenitude convivencial, o mais importante é você saber entender o para-direito do outro também. Né? Também. Isso aí é importantíssimo. Agora, a coisa mais séria é que isso se torna secundário. Porque quem vai procurar a companhia é você. Antes dele procurar você, quem procura é você que procura ele. Então você não tem desculpa, não há pretexto, não há justificativa, não há pretexto nenhum, nem justificativa para nada. O problema é seu, você que tem que ver o processo da convivialidade, antes de tudo. Agora, gente, com isso, eu não quero dizer que eu não gosto da companhia de vocês, não. Eu, de vez em quando, pelo contrário, me dá até vontade de sair. Agora, quando me dá vontade de sair, mais é de noite. De madrugada, porque eu estou com a corda acesa. Tudo. E não tem ninguém. Agora aqui, não tem ninguém. Eu olho essa noite, por exemplo, a hora que eu fui olhar lá fora para ver a situação, porque toda noite eu olho de madrugada, né? A hora que eu, às vezes, vou desligar os processos, às vezes ver as câmeras, aquele negócio. A hora que eu olhei, estava uma escuridão de breu total lá fora. Hoje não tinha luz acesa em parte nenhum. Eu não sei se eles desligaram, deve ser por causa dos cachorrinhos, qualquer coisa, para todo mundo ficar quieto. Mas estava tudo escuro, escuro, escuro. Tudo. Agora, eu só deixo lá ligado com muita luz quando eu estou esperando uma pessoa que vem, ou a Graça que vai chegar. Eu aí deixo. Ah, sim. Não, mas de vez em quando está escuro também. Isso depende do dia. Agora, por exemplo, às vezes dá vontade de sair, ligar as luzes da minha saída e pegar minha lanterna. Para ver quem é que está, como é que é, etc. Já nunca sabe o que é. Agora, isso é um problema, né? Porque isso geralmente é de madrugada sempre.
Valdo. Aqui no Professor, Consciência total. Agora, vocês pensem bem como é o meu holopensene e a minha parapsicosfera quando eu estou nisso. Então, por exemplo, qualquer consciência que eles tragam, que seja doente, eu percebo antes dela chegar no meu contexto. Você está entendendo? Porque eu estou aceso, eu estou ligado, antenado, está tudo ali. Você está entendendo? O negócio é terrível. Por exemplo, essa noite, teve nada de nada aí. Foi só mesmo o meu processo de concentração das coisas. E outra coisa, é preciso ter muito cuidado por causa do processo dos pós-fácios, dos originais, porque quando é assim, começa a supitar as ideias. E às vezes é muito difícil separar uma coisa para fazer outra. Tudo isso a gente tem que controlar. Valdo, É a aqui no ar. vida. Plenitude convivencial, eu fiquei pensando na tematologia, que é tema central neutro, mas para que tenha plenitude, se estabeleça uma plenitude convivencial, não tem a ver com interassistencialidade? Tem que haver com a homeostática. Tem que ser a homeostaticologia. Tem que ser uma coisa sadia. Mas agora é neutro, porque existe você e existe a outra pessoa, a convivialidade não é só sua. Você não pode estar designando ou fazendo justiça para os outros. Não, mas... Tem que ser a neutralidade, porque isso é uma experiência. Sim, mas para que se estabeleça, para estabelecer... Sei, mas você mesmo já está sabendo, aí eu te vira, o problema é seu, o que você quer. Agora, arranje boas companhias, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Porque eu acho, se tem a ver para que tenha plenitude, segundo minha opinião, né? Discernimento, estabelecer laços sagios. Mas escuta, isso não é uma pesquisa? Toda pesquisa é neutra. Você não sabe o que você vai achar? Você não pode estar exigindo. Eu só quero conversar essa semana com serenóis. Não. Banana para vocês. Não, você não pode fazer isso. Eu acho que não estou... Não, eu estou dizendo que para que seja plenitude mesma, tem que ser sadia, eu acho. É uma opinião. É lógico. É uma Mas opinião, olha, sadia dentro do seu nível e dentro do nível daquela pessoa que você está considerando. Ou daquelas pessoas que você está considerando. Então, é neutro. Olha o que eu falei. Essa semana eu não quero saber de vocês. Só converso com serenóis. Acabou. Minha interlocução hoje é com serenóis. Acabou. Isso é impossível. É um silêncio. Não dá. Aí é o silêncio. Não dá. Aí vai ter zero à esquerda. Valdo. Período de zero à esquerda. Pode falar. Eu queria tirar a seguinte dúvida. Como é que é? Tirar uma dúvida com relação ao seguinte, com relação à TENEPS. Quando a pessoa desiste ou deixa de fazer, você colocou no anterior que não, a pessoa tem que prosseguir, tem que continuar. Quais são as consequências evolutivas da pessoa que vai parou ser ótimo. de fazer Se ela TENEPS? quebrar a cara, vai ser ótimo, ela vai aprender. É errando que a pessoa aprende a acertar. Agora, a TENEPS, se ela começou, é bobagem deixar. Tem que insistir. Vai ser difícil arranjar um caso. Por exemplo, uma pessoa que se tornou inválida, do ponto de vista da cabeça. Essa tem que deixar, não tem saída. Isso aí é excepcional, é outra coisa. É um processo morboso, de morbidade. Isso aí já é outra coisa. Aí mudou. O processo nosográfico. Mas a TENEPS da pessoa não está o ideal, não está completamente assediado, uma série de coisas. Aí a pessoa resolveu, não, melhor desistir do que continuar. Aí você falou, tem que continuar. Mesmo nessa Se ela situação, desistiu, ela julgou a coisa, ela é uma fracassada. Não tem saída, não tem jeito de se defender. Fim de papo. Foi autoderrota total. Acabou. Isso, no caso, leva a pessoa Pelo seguinte, mirim. aqui, ó, pensa só numa coisa. A TENEPS, ninguém exigiu que você vai fazer. Nem eu indico, eu não vou chegar para a pessoa e falar, você está preparado para a TENEPS, vai em frente. Eu não falo isso. Então, é um problema Pessoal. esponte sua que chama isso.
É da própria pessoa, é espontâneo, é decisão dela. Se ela parou, ela está cuspindo para cima. Certo. Não há jeito de você defender uma condição dessa. Isso aí é indefensável. Não tem jeito. Por isso que eu falo, a hora que começar, começa para seguir até o fim. É a cremação. O fim lá no fim é a cremação. A hora que for para a cremação, acabou, Tenebres. Perfeito. A cremação queima a Tenebres. Crema a Tenebres. Mas fala, o que você queria? Avisar o pessoal que o verbete este de hoje no CD, ele está junto com plenitude estrita, tá? Porque é aquele que estava escondido. Tá. Então isso aí ajuda quem está querendo a plenitude, que é a Cris. Viu, Cris? Para você. É. Ele está junto com plenitude estrita, nós estamos juntos lá no... O segredo foi O que revelado. você queria? Walter, aqui na página 1, Fatologia, no final da 4ª linha para a 5ª, você fala do casal incompleto harmônico. Você pode fazer a relação dentro desse contexto da plenitude convivencial? O casal incompleto harmônico é uma das coisas mais sérias e de melhor, vamos dizer, obtenção na vida humana. É aquilo que ajuda mais a pessoa. Então você é um casal incompleto com as outras pessoas e não tem nada de problema de nenhuma conotação espúria, seja sexual, afetiva, social ou familiar. Isso é o máximo. Então todas as conotações são positivas. Isso é muito importante no assunto. Entende? O meu caso aqui com um monte de gente que eu moro, homens, mulheres, homossexuais, lésbicas, eu não tenho problema com ninguém disso aí, sobre esse aspecto. Procure alguém que tenha problema comigo com isso, você também não vai encontrar. Olha só, eu sou explícito. Então isso é casal incompleto. Porque quando você vai analisar o casal incompleto, tem que ver muito o processo de gênero, mas também o processo social, uma série de condições, isso aí não é nada fácil. Agora, eu não tenho, aqui ó, conflito, ou pensamento, você está entendendo? Isso não queima a minha mufa, isso não mexe comigo, eu não tenho problema disso. Professor Valdo, binomiologia. Sim. O penúltimo item. O binômio dupla orientador evolutivo orientando para o exista. Sim. É esse? Sim. O orientador evolutivo. Isso está mais relacionado o evoluciólogo, tá certo? Agora, o orientando para o exista é você, eu, nós. Eu digo, está mais relacionada com o intermissivista. Está. É a vivência Por mais exemplo, cercana. chega o transventor e pergunta para o Loche: o que você está fazendo, ô camarada? Como é que está a situação aí? Aí tem que ver. Gastão, eu estou fazendo o que eu posso. Entende? Vai que você não sabe. Não, aí tem aquele cara que fala assim, seria bom o senhor perguntar para a turma que eu tenho dado aula. Você tira o corpo fora com alto nível. Professor, só queria reforçar aqui que quando eu falei do CD, o pessoal vai me perguntar que é o CD-ROM da enciclopédia. Tá certo. Então, alguém procurar por plenitude convencional vai achar plenitude você tem que ver estrita. o seguinte, essas coisas aparecem de acordo com a ordem alfabética. Isso aí é o óbvio. E a pessoa vai... Plenitude vai depois de plenitude. Ela vai procurar, então, vai achar plenitude estrita e ali está junto os dois. Na próxima versão já vem corrigido isso. Agora, o ideal é procurar pelo Find, achar, procurar, pesquisar e ver lá conviviologia. Aí é melhor. Como superar a preguiça sem cair no procedimento burro de ficar atirando para todos os lados? Olha, a primeira coisa é a seguinte, se a pessoa ela reconhece que ela está com preguiça, a primeira coisa que ela deve fazer é ir fazer um check-up com o médico. Por que a preguiça dela? Mau-caratismo, hipotensão,
intoxicação gastrointestinal, tudo isso faz, tem um monte de coisa. Por exemplo, você não pode chegar com a pessoa e estar falando, desancando com ela que ela é preguiçosa. Não, às vezes ela é a doença, ela não dá conta de fazer aquilo. A gente tem que reconhecer. Não é todo preguiçoso que precisa de ser malhado. Ele precisa de ser assistido, tratado. De modo que vamos com calma com isso aí. É bom verificar. E outra coisa, a gente vai falar e vai falar, não, mas essa preguiça não é a minha. Primeira coisa, a gente ia perguntar, quantos dias você passa sem ir ao troninho? Só isso aí já liquida com a pessoa. Se ele falar, não, eu tenho passado 3 dias, então, não precisa ir ao médico, eu já vou te dar uma receita agora. Irei hoje fazer uma cirurgia dentária para serem colocados pinos, que eu posso fazer logo que eu chegar ao consultório. Estado vibracional, sim, antes, durante e depois. Agora, isso aí não é grande coisa não, isso é coisa à toa. E outra coisa, você vai ter que voltar depois para examinar, fazer a coisa, ver o acompanhamento, tudo. Mas olha, isso tudo hoje não tem problema. Esses processos aí são fáceis. Se a pessoa se adaptar, porque tem gente que às vezes não tem boa adaptação. O osso é frágil, a mandíbula, entende? Enfatologia final da 5ª linha, a falta de relax no leito conjugal. Poderia falar um pouco para que eu possa compreender a situação semelhante que vivenciei? Sim, o problema é o seguinte, é aquela pessoa que ela tem algum processo com o companheiro ou a companheira. Então, isso aí tem que examinar. Isso aí começa por aí. O leito conjugal já mostra a situação que vai caminhando para o holopensene geral. Esse aí já está dentro do processo da base intrafísica da pessoa. A sua alcova é energeticamente blindada? Essa aí é a primeira pergunta que tem que sair nisso aí. Que às vezes a pessoa, ela está contra a outra, que é o cônjuge, mas não é o cônjuge que é o culpado, é a companhia que está lá, ou dele ou dela. Às vezes a companhia da pessoa que está estudando, que está criando o problema. Então, o negócio é muito mais complexo, a gente tem que examinar. Tenho tido problema de relacionamento com umas de minhas noras. Quando chega aqui em casa, mantém sempre semblante muito fechado, não se comunica com ninguém, causando mal-estar em todos. Já fiz tudo para que ela se relacione melhor com a família. Não é pessoa sem instrução. Ela parece ser boa dentista, mas o senho fechado os incomoda a todos. Acho até que meu filho, seu marido, a força a vir aqui. Trata com carinho, mas nada adianta. Como devo agir com essa nora, pois a família passou a evitá-la, já que ela não se comunica com ninguém? Por favor, dê-me sua opinião. É uma pessoa de Belo Horizonte. A primeira coisa é o seguinte, Belo Horizonte já tem bons shopping center. Saia com ela em shopping center e comece a comprar presente para ela. Você vai ver que é capaz de dar pelo menos um sorriso, ou pelo menos um meio sorriso, né? Lá de Leonardo da Vinci. Pelo menos um, meio. Leva que eu acho que é uma saída. Ex-obras sobre expressão facial. Paul Ekman in Darwin and Facial Expression. Esse aí é um dos melhores, mas tem isso lá em português, lá embaixo. A sede TV Lie to Me é baseada nele, sim. Mas nós temos esse livro lá na Holoteca. Outro autor em português, outro autor a ser pesquisado, o português Armindo Freitas Magalhães, A Psicologia das Emoções, o Fascínio do Rosto Humano, Porto, 2007. Isso aqui é interessante, para quem quer estudar, ele aí, andou estudando. É o Juarez que está dando a dica. Mas agora, esses aí do Darwin, com as coisas todas, isso tem em português, tudo hoje. Vou começar a fazer o 3º módulo da escola de projeção. Isso é em Belo Horizonte. Isso é outra pessoa. Deixa eu ver se é outra pessoa mesmo, que é tudo de Belo Horizonte. É tudo de Belo Horizonte. Tenho notado que muita coisa mudou em minha vida. O serviço tem aumentado e as pessoas melhoraram. Para que eu não fique sentindo cansaço nem fadiga, eu tenho que fazer mais EV, me alimentar melhor. Olha, sempre é bom, né? Sempre vai ajudar. Agora, é bom ver esse processo de cansaço e fadiga, do ponto de vista geral. Tem que olhar o peso corporal com relação à sua carga horária de sono e também à sua dieta alimentar.
e exercício físico. Estudo é importante, são 4 coisas aí que não tem jeito de fugir. Meu forte sempre foi estudar, principalmente os assuntos mais profundos da existência. Por isso, fui parar em sala de aula como professor. No entanto, não era feliz, apesar de dedicar grande parte do meu tempo a ler e escrever. Sou mestrando em filosofia, mas os assuntos que ocupam o meu pensamento são da vida do espírito. Quando, por exemplo, conheci a Conscienciologia, encontrei o assunto ao qual quero dedicar o resto da minha vida a estudar. No entanto, não tenho o menor interesse em nenhuma profissão, embora ganhe sem dificuldade o pão de cada dia com as mais variadas atividades. O senhor poderia falar dessa oposição entre vida intelectual e prática? A primeira coisa é a seguinte: se você é freelancer ou faz uma opção de coisa, é preciso ver se você não está gastando tempo demais com isso. Porque se você ficar especializado em alguma coisa, você pode reduzir seu tempo e estudar mais tempo. A autodidaxia, o autodidatismo pode ser aumentado, o período. Uma pessoa que faz muita coisa simultaneamente, isso aí tem que ver com calma, não aprofunda nada. Então seria bom estudar isso aí, é uma saída. O mais qualquer coisa, você aparece aqui que a gente conversa com mais calma. A gente dá uma geral na pessoa, conversando com ela, uma interlocução, né, para a gente ver. E outra coisa, aqui você vai encontrar com seus colegas, né? O Saslavski, que não está aqui, o Arlindário e outros mais aí. Hoje nós temos uma opção de filósofos já dessa vida aqui, e filósofas também, não é isso? O negócio é muito sério. Por exemplo, a Dulce é uma filósofa. Gostaria de saber qual é o objetivo da prova de Conscienciologia que é aplicada nessa instituição. Olha, vocês têm que falar disso aqui, não sou eu. O senhor sabe dizer se animais da espécie subhumana retornam após a dessoma, como animais da mesma espécie que eram, ou segue para a próxima soma na escala evolutiva? Isso varia. Tem muitos que voltam na mesma condição e demora. Essas coisas, isso eu já tive algumas experiências que me levaram a essa conclusão. Você pode falar aí? Em relação à prova, o objetivo principal é aferir o nível de compreensão médio sobre a Conscienciologia. Então, ela serve de diagnóstico para ver, primeiramente, um autodiagnóstico e, em segundo momento, um diagnóstico coletivo para o nível de compreensão da Conscienciologia, o que vem sendo tratado aí a partir dos verbetes. O objetivo com isso também é fazer que todo mundo busque uma atualização, porque é muita informação que vem sendo passada diariamente, e se a pessoa vai interpretando ou compreendendo de maneira inadequada um conceito e outro, no geral, ela vai criando uma série de dificuldades ou erros de interpretação. Então, a prova serve para fazer essa equalização, essa correção também no sentido de compreensão das ideias principais da Conscienciologia. Professor. Nessas horas que o senhor trabalha a nível mental somático, o tempo passa a ser diferente do intrafísico? O senhor entra em cosmoconsciência? Não. Eu entro numa absorção total dos temas que eu estudo. Então eu fico mais mega focalizado. Isso é um fato. E aí, ó, eu, por exemplo, vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes eu tiro a gatinha ou o gato lá, depende com quem eu estou, de perto de mim quando eu estou concentrado demais. Que às vezes eu nem vejo que eles estão presentes. Você está entendendo? Agora, a gatinha, ela sabe, de vez em quando ela quer sair, ela fala, já fala, tudo isso. Então eu já deixo e já converso com ela, fica aí. Eu uso certas palavras que ela já entende. Então é o jeito para a gente poder usufruir daquela concentração no megafoco de maneira mais profunda e, vamos dizer, praticamente absoluta. Isso aí melhora muito. Agora, por exemplo, muitos dos assuntos sérios que você possa ter, algumas horas depois que você está trabalhando desse jeito, você tem muito mais capacidade de elucubração. Então é bom pensar nisso também. Isso aí ajuda a pessoa. Entende? Você já pensou, viu, Kátia, se a gente tivesse o pós originais, o tempo todo pós-fácil, mas assim, por exemplo, um dia inteiro daquele jeito? É isso. Se nós trabalharmos com esses horários desse jeito, você pode dilatar esse tempo, esse período. Isso pode render mais mental somaticamente. Depende da pessoa.
Agora, ó, tem uma coisa, isso tudo aí influi numa série de fatores, né? Isso aí, por exemplo, se a pessoa ela não estiver muito acostumada, no início tem que ir devagar, porque senão depois vai dar insônia nela. Vai dar uma série devido ao processo a cuca. Não, derrete a cuca, a bufa. Não é assim que os caras falam, começa a derreter tudo aqui assim, se diz com calma. Porque a pessoa não está habituada com isso. Eu não sou assim. Eu nem bocejo quando eu estou nessa. No entanto, na hora que eu vou dormir, eu deito lá, me estico, decúbito dorsal e falo, vou dormir agora. Na mesma hora eu bocejo, relaxo, desaperto tudo que eu tenho em matéria de pijama, aquela coisa, e fico numa posição. Pronto. Daqui a pouco eu dou tchau para vocês todos. Vamos embora. Quer dizer, isso é o meu normal, entende? Eu raramente saio desse ritmo. Isso é um rame-rame. Entende como é que é? Isso ajuda muito. Agora, tudo já está certo. Os aparelhos, as cobertas na cama, o material e tudo quanto é aparelho que eu usar na cabeceira da cama, os processos no banheiro, tudo acertado. Aí entra aquela técnica que eu falo, sistemática de Minas Gerais, que é mais do que o Monk. Eu estava falando com o Pedro, se o Monk viesse aqui, eu ia mostrar para ele o meu camarim. Eu ia dar uma aula para ele. O que é? Uma coisa, tudo acertado. Você já viu como é que é o camarim? O camarim é bom, porque todo dia eu mexo nele. Aqui, pode falar. A plenitude convivencial, eu queria que você analisasse em relação ao conúncio. O conúncio, eu estou vendo aqui o verbete, que é a conjunção dos opostos. Eu queria que você aprofundasse essa conjunção dos opostos em relação à plenitude convivencial. O problema todo é o seguinte, às vezes os opostos, quando tem uma plenitude de intelectual, de noção, vamos dizer assim, de afinidade com aquilo, o problema é só no início, porque acaba o contrário. Os opostos aparecem. Você está entendendo? Agora, é lógico que não pode chegar naquilo que eu estava falando aí para vocês. O processo, por exemplo, das idiosincrasias opostas. Que aí já chegou num ponto que está estourando tudo. Tem que ser os opostos naturais. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalhou muito com arte, a outra que trabalhou muito com ciência, mas elas têm um nível intelectual avançado, de muita leitura, às vezes são muito viajadas. A hora que se encontram, elas vão se encontrar no meio, e isso pode sair fogo positivo. Ilumina o processo de um para outro, porque um enriquece o outro. Esse que é o caminho mais queria saber, no caso das experiências suas de interlocução, de contato com as pessoas, essas ocorrências. Não, assim. Eu gosto de conversar com a pessoa que eu possa, ou eu dar alguma coisa, eu receber alguma coisa. De igual para igual, isso é normal, nós encontramos com gente toda hora assim. Agora, o processo de você arranjar alguém, que você tenha uma interlocução que seja mais rica para você, isso é o máximo. Agora, quase sempre, no mais ou menos, você recebe e dá simultaneamente. Isso é o que acontece mais. Agora, esse processo de você dar mais ou receber mais, isso já é exceção. Eu calculo que é o seguinte, dentro de um processo tabulado dessa história, 25% você dá, 50% você dá e recebe, e os outros 25% você recebe. Estão entendendo, não? Dentro desse processo é assim, 25, 50, 25. Agora, 25 você dá. 50% entre o 26 até o 75, você dá e recebe simultaneamente. E do 76 a 100, você só recebe. Agora, ó, o mais difícil que você vai achar é o só recebe. Se você já tiver uma certa idade. Se você é mais novo, o mais fácil que você vai ter é o só recebe. Você está entendendo?
Mas o só dá é só com mais idade. Agora, dá e recebe. Esse é comum. A vida inteira você pode ter isso, depende de quem você encontra. O problema nosso é modular isso aí. Agora, outra coisa. Pensa bem nessa tabulação, nesse índice aplicado ao seu círculo de amizades. Faça um levantamento disso. Vê como é que está a sua vida. Às vezes é uma saída, pode ajudar muita pessoa. E outra coisa, não ajuda só a pessoa, ajuda as pessoas. Que ajuda a pessoa com todas as pessoas com que ela convive. No caso da assistência, eu posso dizer que sempre existe essa conjunção dos opostos, mas com uma plenitude convivencial. Se uma pessoa tem uma certa maturidade, um discernimento, todo processo de oposição de opostos pode ser, com o passar do tempo, positivo. O problema é ver a intenção da pessoa. Você vai falar assim, mas Valdo, você vai encontrar uma pessoa que é belicista, genocida, beligerante, negativa e que não quer mudar. É bom, você já definiu, é mais um que você conheceu. É aquela experiência do nosso amigo. 1127 experiência. É o Thomas Edison. Aí ele falou assim, mas você está perdendo tempo. Não, não estou. Eu já sei de mais um processo que não dá certo para fazer lâmpada. Está certo. Isso é a paciência. Eu só vou emendar outra coisa. Então, por exemplo, eu vou olhar 1 milhão de pessoas para ver um serenão. Não, esse não é. Não, esse não é. Esse não é. Um dia eu vou chegar lá. Thomas Alva Edison. Esses casos que você me deu de dispersão, pelo que eu analisei lá, os problemas maiores são de casos assim de filosofia, religião e arte que colaboram para essa dispersão. Não sei, numa primeira abordagem eu percebi isso, não sei se é isso. A maioria é. Agora, as maiores dispersões dizem respeito ao processo emocional. Se uma pessoa é muito emotiva, ela tem tendência para dispersão. Agora, uma pessoa que tem mais discernimento intelectual, ela tem mais tendência para a disciplina e organização, ela não é dispersa. Pessoal, desse seu trabalho, quando ele fica no mega foco de concentração, o senhor podia abordar um pouco mais assim o processo parapsíquico dentro dessa condição? O processo parapsíquico, você fica como, às vezes, se você não tiver cuidado, você fica descoincidido, que é o meu caso. Tudo você fica no outro nível. Agora, eu sempre, quando começo, que eu vou ter assim, vamos dizer, algum tempo mais prolongado, dedicado àquilo, como se fosse uma sessão de trabalho intelectual, por exemplo, esse trabalho que eu faço aqui com os verbetes, eu primeiro mexo com a energia toda, olho todos os aparelhos que tem, ligo tudo que tem direito, dependendo da temperatura, isso e aquilo. Essa noite, por exemplo, ainda liguei, a temperatura baixou, de madrugada estava 20 graus fora aqui. Agora, mesmo assim, eu liguei o exaustor e liguei o ar-condicionado lá dentro. Por causa de muito material que eu estou com aquilo. Se eu deixar do jeito que está, a gente acaba espirrando. Sabe como é que é? Para evitar o espirro, você limpa aquilo tudo. Então, eu faço isso tudo, que é o embasamento. A base física, né? Agora, dali eu só saio para ir ao banheiro, ou para fazer, às vezes, que de madrugada eu tenho que tomar remédio. Então, eu vou comer alguma coisa, que o meu desjejum quase sempre é 3, 4, 5 horas da manhã. Depende do horário. Mas, por exemplo, nesse trabalho o senhor já comentou várias vezes assim, que tem a intuição do enumerador, às vezes tem dicas mesmo diretas de consciência para o trabalho. Outra coisa, os fatos é que orientam a minha pesquisa. Eu, às vezes, estou com um plano, desde manhã, assim, estou até ansioso para pegar aquilo lá, quando acaba aqui, para eu trabalhar com alguma coisa. A hora que eu vou trabalhar, eu olho o material, vejo aquilo tudo, já é outro caminho, não tem nada a ver com aquilo. Então, o que eu faço? Coloco aquilo tudo de lado e começo a trabalhar naquela coisa nova. Tudo na estaca zero. Isso tudo é o tempo todo assim. Eu mudo o tempo todo.
Você tem que ter grande flexibilidade para fazer isso, né? Como é que é? A pessoa tem que ter flexibilidade para perceber o momento, né? Não, que mas tem com o que fazer. tempo isso tudo fica banal. É repetitivo. Não tem mais... Escuta só, Marcos. Na minha vida, nessa altura dos acontecimentos, é muito raro acontecer alguma novidade. Tudo que você pensar já aconteceu. Está aparecendo, por exemplo, falta aparecer dentro do meu escritório uma onça, por exemplo, mas a onça não passa debaixo da porta. Então isso não vai acontecer. Mas entendeu? eu estava comparando também, o senhor já falou, por exemplo, no caso do Ponce de Mirandas, que ficava lá 14 horas trabalhando no lado intelectual. Por exemplo, o que de repente faltava para ele para aprofundar nessa parte do parapsiquismo e tudo? Para assim, aprofundar o próprio trabalho intelectual. O problema dele é que ele era muito preso ao processo da forma humana das coisas, das ideias jurídicas, principalmente, porque tudo dele derivava disso. A própria filosofia dele derivava disso. Agora, eu não. Tudo meu deriva do processo extrafísico. É totalmente diferente. Outra coisa, ele não tinha ambiente para eu falar isso para ele. Não havia. Eu encontrei essas pessoas que não tinham ambiente, então é só depois da dessoma. Por exemplo, Chico Xavier, meu sócio, Ponte de Miranda, um monte desse povo. E outros mais aí que eu não quero citar, que não é bom. Já tem muita gente viva com os negócios todos. Eu estou dando só 3 aqui, para você ter uma ideia. Não dava para esclarecer tudo que eu pensava sobre o assunto. Tinha gente desse, que era pessoa que todo mundo tremia a hora que chegava perto do homem. E ele gostava de falar comigo. Uma vez, então, eu me fechei uma tarde inteira falando umas coisas para ele. A partir daquilo, quem teve medo de chegar perto de mim era ele. Eu falei tanta coisa que abalou o homem. Ele já era uma pessoa mais ou menos da minha idade, assim. Mas dirigia todo mundo. Era um líder. Agora, ele mesmo que quis passar uma tarde inteira, só nós dois conversando. Apartamento fechado, ninguém foi lá. Agora, aí eu fui dar toda a minha opinião para ele, como se fosse uma consciência para consciência. Agora, com isso, depois ele me pediu uma opção de coisa para eu fazer, que eu não pude negar. Foi aí que eu tive que fazer o processo de ser infiltrado, aquele negócio todo. Ele viu, falou assim, não, o seu perfil é ótimo para isso, você vai poder fazer que você equilibra a coisa. Professor. Agora, você veja bem, naquela ocasião, eu tinha aí 40 anos, menos de 40 anos. Então, o que eu vejo, Max, é qual o objetivo que você quer alcançar? Olha a prioridade disso. Encaminhe-se para isso. E seja o melhor nisso. O povo vem falar assim, não, mas veja, o fulano, isso, não interessa. Eu quero é dentro daquilo que eu faço, eu quero ser o melhor. Você está entendendo? Para mim. Eu não quero comparar com os outros, não estou fazendo competição, não quero concorrência, não quero saber disso. Mas dentro daquilo, eu quero superar as minhas marcas. Eu estou numa Olimpíada. Entendeu? Comigo. E esse é um caminho, é uma saída. Professor, duas coisas. Uma pergunta, o senhor comentou do Juarez, nós encontramos com ele em Porto Alegre, no Natal e Ano Novo, que a gente estava lá, e ele está... Ele deve chegar hoje aqui. Então é isso, ele estava trazendo um projeto sobre sustentabilidade multidimensional para conversar, formar um grupo de pesquisa, está bem animado. Deve chegar aqui, eu já dei as notícias todas, ele deve chegar hoje. Então amanhã ele deve estar conversando com vocês aí. É isso, com a Magali. Você vai ficar no hotel aí dessa vez, com a família. Ele e a esposa. Professor, sobre a crescendologia, ali na página 2, o senhor traz 2 pontos importantes, que é o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal, e depois logo abaixo, crescendo detalhe isolado, detalhes conjuntos. O crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal. Isso aí é inevitável, porque você começa a ter uma visão maior, aquilo é uma panorâmica, vai dar uma opção de novas ideias para você. Agora, o crescendo detalhe isolado e os detalhes conjuntos é justamente a hora que você vê as minúcias da cosmovisão. É aquilo que na televisão, aí no computador, eles gostam de mostrar o bloco, aquela coisinha pequenininha e tal. Entende? E o problema do refinamento. A hora que fica refinado em matéria de os pixels, aqueles negócios todos.
é justamente isso aqui, o crescendo. Detalhe isolado e detalhes conjuntos. Uma coisa muito séria na cosmovisão é ver o detalhe. Isso. Esse refinamento, à medida que a gente consegue enxergar mais o detalhe e o refinamento, a cosmovisão tende a aumentar. Então, por isso, o senhor sempre traz para nós uma área, um foco e uma linha de pesquisa. Às vezes, ele envolve várias áreas ou várias matérias, disciplinas diferentes. Começa a pensar nisso. E a pessoa, às vezes, quando eu falo em cosmovisão, a pessoa pensa que é só uma imagem, que está ali um cenário. Sim. Não é bem assim. No cenário tem o personagem, os objetos. Aquele cenário, ele objetiva o quê? Qual a meta? Por exemplo, você pode fazer um cenário, uma sala de sapataria. Sim. Ou pode fazer um cenário campestre. Então, olha a cosmovisão, como é que muda tudo. A maioria não pensa ainda na cosmovisão com essa visão clara, você está entendendo, dos conteúdos da cosmovisão. Então, aí é que entra o processo da minúcia, o detalhe. Você entendeu, né? O que eu quero dizer com isso? Professor, então, por exemplo, você quer fazer uma cosmovisão de que tema? Qual assunto? Tudo isso tem que ver. Posso sugerir um tema para o senhor me ajudar na cosmovisão? Vamos ver lá, conformática. A conformática. Não, esse aí é fácil. Esse aí é só você pegar um monte de verbete que tem sobre conformática. Pegamos todos os verbetes. Vai te dar um monte de ideia nova. Agora, nesse caso da conformática, você tem que aplicar o que é que tem que você encontra com aquilo que você já domina. Sim, e aquilo que você não domina na conformática. Por exemplo, qual é a sua capacidade de sutileza a respeito de julgar a forma com conteúdo? Nesse jogo de forma com conteúdo, você vai até que ponto? Você é capaz de fazer o que com isso? Por exemplo, na sua capacidade, por exemplo, de vocabulário, a parte vocabular. Como é que são os seus dicionários cerebrais, nesse caso? Então, isso tudo, aí depende. Você sabe que isso aí é uma das coisas mais fáceis que tem para examinar, né? Que é a forma. A forma começa pela forma. Essa forma que deduz o conteúdo ou que indica o conteúdo. Então, não é uma coisa complexa. Você está entendendo? Agora, fica complexo a hora que você amplia isso, a hora que você tem essa visão da cosmovisão, da conformática, você vai notar então, você vai começar a ver, por exemplo, cacófato, secundários que você não dá valor nenhum, você vai começar a dar valor, você vai começar a ver as nuances de certas palavras que antes você nunca tinha pensado, não tinha identificado. Então aí já muda tudo. Outra coisa, a sua leitura já não vai ser como antigamente. Por quê? A forma vai se intrometer no seu conteúdo. Você vai ler a sua leitura, toda hora você vê a forma e o conteúdo, forma e conteúdo, conteúdo e forma e conteúdo. Então isso aí é um senhor problema para você. Olha aqui, ó. Olha o que é que eu estava lendo aqui antes de começar a arquitetura. Olha só essas páginas, ó. A página que está marcada, presta atenção. Essa aqui está marcada grande é porque é conteúdo, tá certo? Já que está marcada pequena, é forma. Você está entendendo? Por aí vai. Ó, aqui, ó, erro. Ó, aqui é processo que a gente deve evitar. E aqui, um problema, por exemplo, de entendimento ou conjunção de ideias. Olha isso, ó. Agora, veja, eu faço isso tudo sem me perturbar com a leitura. Isso só me ajuda na leitura, não piora. Agora, no início, isso aí vai piorar a vida da pessoa, porque ela não está acostumada. Ela tem que se adaptar, tem que se habituar com o processo. Entende? Professor Valdo, aqui, na mesma linha que a Fátima perguntou, na tecnologia, na página 2, o senhor fala da conjugação das técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas à convivialidade sadia. Seria isso que o senhor está falando, só que voltado para a convivialidade. Então, como é que seria esse... Por exemplo, o detalhismo e a exaustividade. Então, por exemplo,
determinada pessoa, eu estou usando tudo que eu posso para ajudá-la, com todos os detalhes que eu já estudei a personalidade dela, até a minha capacidade de doação. Com isso, sem todo o detalhismo das atividades. Entendi. Agora, pode ser o contrário. O que é que eu posso fazer para chupar, parasitar e vampirizar essa pessoa, tudo que ela sabe, dentro daquilo que eu tenho capacidade de entender, com todos os detalhes que eu já sei disso. Aí é o contrário. Sim. Então, você é vampira ou doadora? Dependendo da pessoa, a gente chama uma coisa ou outra. Ninguém aqui pode dizer que não é vampiro. Dependendo da ideia, todo mundo é. E a hora que uma pessoa faz um questionamento mais sério, que aquilo está abalando a ela está sendo vampiro de ideias. Ou não? Então, querendo ou não, você não tem jeito. Então, vampiro é o que tem mais na Terra. E nessa mesma linha, na página 1, no final da fatologia, na última linha, o senhor colocou de cima para baixo, né? A oportunidade... Não, como é que é? Cadê? A oportunidade de aprofundamento nas autopesquisas pela convivialidade laboriosa. Então, isso seria o detalhismo, quer dizer, você quando convive com a pessoa pelo trabalho, você teria mais chance de entrar nesse detalhismo e exaustividade da convivialidade com ela também? Isso seria uma forma de aprofundamento? Você pode falar como sendo um princípio básico o seguinte: se não houver uma boa convivialidade, nada que você faz vai chegar nas cabeceiras boas. Você sempre vai ficar em subnível. A convivialidade faz parte de todo produto ou de todo empreendimento positivo da pessoa. Se não tem essa convivialidade, tem alguma coisa que está errada. Por quê? A evolução se faz pela convivialidade. Nós evoluímos em grupo, conjuntamente. Não tem jeito de fugir disso. Então, qualquer coisa positiva que você vai fazer, tem que ter uma convivialidade sadia. Não pensa nisso que a coisa muda de figura. Entendi. Uma pessoa que é muito fechada, ou recatada, ou autista, ela está errada em tese, porque ela não está convivendo do jeito que precisa. A pessoa, ela tem que ser extrovertida quando precisa, introvertida quando precisa, e normovertida o tempo todo. Sim. Então, ela é normovertida. Dependendo da pessoa, ela se transforma em extrovertida ou introvertida. Quem vai conversar com a pessoa, que aquela outra pessoa sabe mais do que ela tem que ficar introvertida. Ela tem que ouvir mais, falar menos. Quem vai conversar com a pessoa que tem menos conhecimento do que ela tem que doar mais. Então, ela tem que ficar extrovertida. Ela tem que falar mais do que ouvir. Isso é a regra, é só olhar. Então, você vai ver o seguinte: tudo isso é de uma lógica óbvia. É uma racionalidade evidente. E não tem jeito de fugir, é matemático. Está aí. O processo é esse, vamos usar. Está claro? Perfeito, obrigada. Aqui no ar, Valdo. Sim. Aqui, no ar. Ontem, na aula de ontem, você falou que tem um palpite sobre o modo de vida das consciências livres. Você pode dizer o que você pensa disso? Como é que é? Tem o quê? Ontem você falou assim, eu tenho um palpite, mas é só um palpite, sobre o modo de vida da consciência livre. Sim. Você pode dizer? Não, eu tenho, já falei você nisso, nós já escrevemos sobre o assunto, as possibilidades que tem. Está entendendo? O modo de vida dela deve ser um centro de energia super inteligente, com uma força extraordinária, que joga Itaipu no buraco. Você está entendendo como é? Que mexe com o processo galáctico. Então, como é que fica? Eu tenho ideia disso, mas o que adianta essa ideia? Eu não tenho ideia como é que a gente mexe numa galáxia inteira. Esse povo deve ter. Eu não sei como é que faz isso. Mas eles têm essa capacidade. O que a gente nota, viu? Uma coisa séria. Quanto mais evoluída a consciência, maior é o ambiente que ela influi, com as consciências lá dentro. Então, o processo da forma e do conteúdo, a forma é, o caso aí, a prosêmica. E o conteúdo é consciência. Você entendeu? Agora, o tempo é secundário. E o tempo é um fator da gente.
Se você perceber, a pessoa pode entrar no processo do passado da pessoa e saber. Como o presente já é o futuro, ela também já sabe o que é que se passa. Então, pensa só nisso. Uma forma imensa, você está entendendo? Que é a realidade do cosmos. E lá dentro, as consciências, que é o conteúdo. Isso é que é a nossa realidade. Agora, veja, é isso que a consciência livre já sabe fazer, que eu não sei. Pode ser que alguns de vocês sabem, vocês estão escondendo o leite, né? Não sabem. Eu também não ponho a mão na cumbuca nisso. Tem um cara que veio me perguntar aí essa semana lá, você acha que um serenão, ele pode vir e estar fingindo de pré-serenão o tempo todo na cara da gente? Assim, eu não sei, pergunta para ele. Mas agora, se ele estiver fingindo demais, ele passa da conta, vai chegar um ponto que isso pode ser anticosmoético, ele não vai fazer uma coisa dessa. Eu preciso examinar isso aí com calma. Aí o cara falou, não, mas está muito complicado. Eu também acho. Eu também acho, eu falei, eu também acho. Sou formado em engenharia e, não satisfeita com o meu trabalho, resolvi fazer psicologia. Fizemos muitas pesquisas no curso. Quando você falou em neutralidade da pesquisa, me veio uma pergunta. A pesquisa é sempre neutra? Não, não existe isso. Se eu estou envolvido em minha energia nela e se muda o meu entorno durante a mesma, como essa pesquisa pode ser neutra? Pois é, não existe isso. A nossa energia deixa alguma coisa neutra? Olha, é muito difícil você fazer qualquer coisa neutra. Não existe isso, porque a hora que você mexe com a sua energia já tem qualificação da sua consciência. Se tem alguma coisa da sua consciência, já não é mais neutro, né? A rigor é isso. O tema que é neutro, professor Walter. O senhor tinha falado que o tema era sim. neutro. Acho que ele deve estar fazendo confusão com isso. É o tema do verbete que é neutro. O tema é neutro devido à pesquisa. Referente ao teletertuliano que questionou sobre a preguiça, gostaria de sugerir um vídeo de 2010 no site Apex, que trata da desmotivação e baixa autoestima, as quais têm relação com a falta de energia. Vejo que muitas vezes a preguiça tem relação com a desmotivação. O vídeo é do professor Guilherme. O tema é assertividade. Foi uma das aulas mais ricas que assisti. Está vendo? Então, alô, meu amigo preguiçoso. Olha aí, Apex é o vídeo do professor Guilherme. Isso aí vai tirar você da inércia. Nada de sombra e água fresca. Nada de dolce far niente. Nada de empurrar com a barriga. Vamos suar sangue com o professor Guilherme. Professor, no B. B aqui na arquibancada, por favor. Polinomiologia. Que o senhor escreveu polinômio volição, decisão, repetição e exatidão. A questão que eu queria enfocar era a exatidão. Por que o senhor escreveu exatidão, sendo que as relações humanas são basicamente inexatas? São inexatas, mas você faz o máximo que você pode dentro da inexatidão para ser a mais exata possível. E fim de papo. É o máximo que você pôde. Uma outra coisa. Existem certas atitudes suas que, mesmo que seja com outra pessoa, em relação, convívio, etc., elas são exatas. Uma pessoa chega para você e fala assim, eu queria que você me emprestasse $12.500. Você dá para ele $12.500 emprestado. Olha, daqui uns 3 meses eu te devolvo. Foi exato tudo que ele pediu. Matemático, aritmético, tudo perfeito. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, essa exatidão é preciso de ver. Agora você chega para ele e fala assim, olha, eu sinto muito, mas eu estou numa pobreza da nossa semana, só tem $1.700, está aqui. Quer dizer, você foi... Ó. A gente programa para o cara me devolver em 3 meses esses $12.500. Mas Sim. E quando ele não devolve? Não, isso aí já é outro problema, não tem nada a ver com isso que eu falei. Isso aí vamos entender. Por exemplo, se você vai emprestar aquele dinheiro, é para uma pessoa que você já tem confiança nela. Você já sabe quem é. Já pode. O negócio é sério. Tudo é sério. Agora, outra coisa, se o negócio é só 1.700, você já dá os 1.700, não precisa estar fazendo empréstimo. Está entendendo?
Tem isso tudo. Então aí você foi mais do que exata. Você ultrapassou o pedido. Então foi a super exatidão da história. Então você está entendendo o que eu estou chamando de exatidão. Agora pensa. Volição é a vontade da pessoa. Decisão, você decidiu. Agora, repetição, aquilo você já conhecia a situação. E a exatidão. Se você está repetindo, a tendência sua é melhorar a exatidão. Você está repetindo, você está aperfeiçoando o que você faz. O relacionamento, as coisas todas que tem. Pensa bem nisso. Agora, esse polinômio serve para muita coisa na vida da pessoa. Agora, aqui também você pode aumentar, né? Por exemplo, a determinação entra aqui, a intenção entra aqui. Tem uma série de condições. Vale a pena ponderar isso aí. Volto. Professor. Obrigada. Aqui em Crescendologia, página 2, segunda linha. O crescendo, amoralidade, imoralidade, moralidade. Gostaria que você esclarecesse. Esse aqui, de vez em quando, nós falamos nele e o povo pergunta, né? Esse muita gente pergunta. O caso é o seguinte. A moralidade é aquela pessoa que não tem moral nenhuma, ela não tem ética. Então, ela é um bicho, é um animal humano, é a besta fera. Agora, a imoralidade é aquela que já tem moral, mas ela não segue os cânones da ética, da moral, de nada disso. Então, ela é imoral, ela ultrapassa o processo, principalmente essa imoralidade quase sempre ocorre dentro da área afetiva, sexual, social da pessoa. E a moralidade é a hora que ela dá o exemplo de ética, de cosmoética, de alto nível. Então, isso aí muda tudo. Nós já tivemos aqui conosco muita gente que chegou totalmente amoral. E hoje a pessoa é totalmente moral. Então, o problema todo é a pessoa trabalhar com isso. Ela se dedicar ao processo. Agora, outra coisa. Há pessoas que são tão amorais que ela nem sabe o que é isso. Ela é uma força da natureza, mas uma força desregrada. Então ela pratica a amoralidade sem nem saber que ela é amoral. Você entende? Então, por isso, é muito importante a gente ponderar esses três aspectos e mostrar para a pessoa. O que é amoral, imoral e depois moral, propriamente dito. Mas quando o senhor colocou o crescendo, quer dizer que a pessoa passa necessariamente por essas etapas? Ela age errado, às vezes sabendo que está errado, mas ela não sabe como resolver o problema. Ela não sabe melhorar. Então a gente tem que mostrar para ela. Há pessoas amorais gerais, em tudo que ela faz. Há outras que são amorais em determinados setores. Então isso tudo tem que ver. Agora, isso é péssimo quando a pessoa é amoral dentro da profissão. Aí isso acaba vindo à tona. Todo mundo vê, cria um problema para ela. Então, esse processo cosmoético é preciso ver o CPC. É o Código Pessoal de Cosmoética, para a pessoa melhorar esses aspectos. A moralidade seria um atenuante com relação à imoralidade? Porque na não existe isso. Não? Tudo é errado, está errado. Não adianta o mal querer melhorar o outro. E falar em atenuante ou reduzir, você fazer negocinho. A gente não pode estar fazendo negocinho. Seja o imoral ou amoral, nenhum presta. E fim de papo. Não adianta dourar a pílula. Entendeu como é que é? Porque não presta mesmo. O processo é o Código Pessoal de Cosmoética. E logo em seguida, o Código Grupal de Cosmoética também, que é muito sério. Tá certo? Walter, aqui, ó. No antagonismo... Você não estava aí antes, não, né? Nós falamos no Longevitar hoje, viu? Quero eu sou retardatária. Eu falei no seu nome aqui. Jussara. Mas tem tantas representantes ali pois em cima. É, mas foi a representante, a capitânia, que falou. Ali no antagonismologia, você podia falar sobre amizade e namoro? Ah, sim. O problema todo aqui é o seguinte. Vamos ver onde é que está isso aqui que você está falando. Aqui tem amizade frutífera, amizade regressiva, amizade ociosa e família consciencial,
amizade doadora e amizade credora, amigo e inimigo, amizade namoro e amizade paixão. Está tudo mais ou menos numa ordem. Aí, no caso, aí caminhando também para coisas negativas. Agora, amizade e namoro, a coisa muda de figura, porque dentro do processo social já não é a mesma coisa. Agora, esse namoro pode caminhar para uma dupla evolutiva, para casamento, e a paixão também, criando problema. Entendeu? Aí depende do que é. Agora, que são antagônicos, são. Amizade é amizade, namoro é outra coisa. Outra coisa, amizade é uma coisa, negócio é outra coisa. Tudo isso tem que ser visto também. A gente dá valor para isso. Porque a gente está ouvindo muito agora que uma dupla busca no relacionamento uma amizade. Então, sim, não, mas toda dupla, com o passar do tempo, devido às insuficiências e falências gerais dos corpos, quer dizer, do corpo humano, a tendência é caminhar para uma amizade, isso é inevitável. Se não caminhou para essa amizade, tem alguma coisa errada. Agora, outra coisa, o convívio faz as coisas certas. São esses filmes, por exemplo, americanos, ingleses que tem por aí, que a mulher casa para ficar livre da mãe, que ela não suporta viver mais em casa. Então ela casa com um cara que ela não ama. Então, esperando que aquilo melhore, porque o cara gosta demais dela. Com o passar do tempo, ela faz besteira porque encontra com um cara que ela gosta. E aí vem o processo da prevaricação, ela pula a cerca, dá um problema com o marido. Aí o marido exige que ela vai trabalhar com ela. Eles vão trabalhar numa situação muito precária. Aquilo lá, às vezes, recompõe tudo que tem. Tem um monte de filme nesse sentido. Tem um deles, por exemplo, que isso aí se passou na China. Só o cenário que a gente vê da China vale a pena ver o filme. Então, esse nome dentro do relacionamento seria mais harmonização do que propriamente amizade. Então, a gente tem que ver isso com o tempo. Entende como é que é? Uma dupla evolutiva, é muito bom a gente perguntar, no dia de hoje, qual a característica dessa dupla? Qual a característica dessa dupla? É o namoro de lua de mel? É o namoro assentado? É o namoro maduro? É uma paixão ainda que continua? É uma amizade de alto nível? É um entendimento total? Isso tudo a gente tem que caminhar para ver qual a qualificação de uma dupla evolutiva no momento evolutivo exato. Você entendeu, né? Não, é só para complementar para ela, até onde eu entendo o antagonismo, esse antagonismo não é por incompatibilidade, é por diferença. É por diferença. Então, não é incompatível. Agora, tem a incompatibilidade nas coisas, mas também não. O processo mas no caso diferença. aqui não é incompatível, não é contraditório. Um pode estar com o outro, mas é diferente. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 75 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 33 votos presenciais, 8 votos online. Hoje temos 2 recados. Marta, balanço existencial, a mim, Escola do Parapsiquismo. E antes, Eduardo vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Pessoal, um recado rápido, só lembrando a todos, quem está se inscrevendo no programa Amigos da Enciclopédia desde o dia 12 de dezembro, está ganhando o DVD da enciclopédia, tá ok? A última edição, a 6ª edição da enciclopédia em DVD. Então a pessoa faz a inscrição e já recebe o DVD. Quem está fazendo a inscrição pelo site, assim que vier a Foz do Iguaçu, ou se quiser receber em casa, é só mandar um e-mail para nós que nós vamos enviar pelo correio. E aí a gente precisa, então, do pagamento antecipado do frete, tá ok? Obrigado. Balanço existencial, que acontecerá no período de 5 a 8 de março. O tema básico desse balanço vai ser autossuperação. E nós convidamos a todos que pretendam fazer um inventário, verificar os acertos, os erros e priorizar uma série de atividades para dinamizar o alto desempenho proexológico para participarem desse curso. Então, várias atividades, além das aulas expositivas, nós temos também um campo proexológico que vai ser instalado pelo professor
Pedro Fernandes e pela professora Marina Tomasi. Então, do dia 5 ao dia 8 de março, aqui em Foz do Iguaçu, telefone 045-3525-2652. E nós também temos informações no site www.apexinternacional.org/balanço, sem cedilha. Obrigada e até logo. Boa tarde. Nós vamos falar sobre a Escola do Parapsiquismo, que vai se iniciar no próximo dia 10 de janeiro, segunda-feira. Um dos principais objetivos da escola é ajudar os alunos no desenvolvimento parapsíquico de maneira organizada, sistematizada, metodizada. Para isso vão ser fornecidas várias planilhas feitas por um especialista em planilhas conscienciológicas que vão ajudar no acompanhamento e no desenvolvimento do parapsiquismo. A estrutura básica da escola é constituída por 3 atividades. A primeira delas são 3 módulos que vão acontecer em janeiro, julho e dezembro. Esses módulos são de 7 dias de duração, tem 4 campos com os EPICONs e entrevistas individuais que cada aluno vai fazer com o EPICON, além de uma série de outras atividades energéticas, sempre visando o desenvolvimento do parapsiquismo. Entre esses 3 módulos, existem várias outras atividades, como, por exemplo, aulas sobre parapsiquismo à distância, né, no modo EAD, também presenciais, e uma série de atividades que os alunos podem fazer na própria cidade onde eles estão. E a terceira base da escola é um índice que procura assim, caracterizar o quanto o aluno está investindo no parapsiquismo. Vamos dizer, é uma pontuação que vai se somando à medida que o aluno vai completando atividades que envolvem o parapsiquismo. Ele foi chamado de índice de priorização parapsíquica. Então, existem vários pacotes com os módulos, com acoplamentário e outros, vamos dizer, outros envolvendo outros cursos, atividades como dinâmicas e laboratórios. Então, quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC, o telefone é 45 3525 2652. Obrigado. O brevete eleito para amanhã é síntese caracterial, especialidade perfilologia. Obrigada e boa tarde a todos.